Nesse vídeo eu quero te explicar o passo a passo para que você consiga saber exatamente como escolher e analisar boas empresas para que você consiga investir nas melhores ações da bolsa do jeito certo. E se você ainda não me conhece, eu sou a Mari Figueiredo, formada em administração, e eu quero te ajudar a entender esse mundo dos investimentos e das finanças que o povo tanto complica. E se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve e ativa o sininho para não perder mais nenhum vídeo. É muito comum você ouvir que investir é necessário e tal, e que ações são um ótimo tipo de investimento. Mas a real é que quase ninguém te mostra como analisar de verdade boas empresas para você investir na bolsa de valores. E é por isso que eu quero ensinar o passo a passo para vocês e dar altas dicas aqui nesse vídeo. A primeira dúvida que surge quando você começa a investir é: como saber quais empresas estão listadas na bolsa de valores e quais dentre elas são as melhores para se investir? Então o que a gente vai fazer? Eu vou te mostrar o que você tem que analisar antes de investir numa ação, e depois eu vou te mostrar na prática como você tem que fazer para escolher as empresas que vão compor aí a tua carteira de investimento. Primeiro a gente vai usar o site do Status Invest. Então vamos direto para a telinha do nosso computador. Aqui no site a gente vai vir em busca avançada de ações, e o primeiro filtro que a gente vai fazer é o filtro dos setores. Mari, o que são os setores? Setores são divisões em que cada empresa está. Por exemplo, existem empresas do setor de varejo, existem empresas do setor de energia, do setor de saneamento e vários outros setores. Mari, qual a necessidade de fazer esse filtro por setores? A verdade é que existem mais de 300 empresas na bolsa de valores, e se você quiser fazer um filtro e ir analisando por partes, este é o melhor caminho. Então o primeiro filtro é aqui setores. Tem cíclico, não cíclico. O que seria esse cíclico? Aquilo que é sazonal, aquilo que a gente não precisa todos os dias, só em ciclos específicos, por exemplo, roupas. E aí a gente vai escolher, por exemplo, aqui o setor financeiro. Esses subsetores é o seguinte: dentro do setor de finanças, por exemplo, existem os bancos, as seguradoras, entre várias outras coisas que a gente vai ver aqui: previdências e seguros, exploração de imóveis, serviços diversos, holds, entre outros. Se você não quiser, não precisa selecionar isso daqui. A gente pode vir direto aqui em buscar. Depois a gente pode organizar aqui por ticket, porque uma mesma empresa ela tem vários tickets. O que significa isso? Ela tem o final diferenciado, o numeração diferenciada. O que é essa numeração? Quando é final 3, significa que tem preferência nos votos. Quando é final 4, preferência nos dividendos. E final 11 significa que é um conjunto e que dentro dessa ação existem os dois tipos, tanto a final 3 quanto a final 4. Então a gente vai selecionar aqui por ticket, e aí você vai encontrar várias empresas aqui dentro desse setor, tá? Santander. E aqui você vai aparecer para você por códigos. E aí se você falar bem assim: mas eu não sei o que é cada um desses códigos, você pode vir aqui no Google e digitar esse código aqui. Então o que a gente vai fazer? Vamos escolher uma empresa aqui, a primeira que apareceu aqui pra gente, e vamos analisar ela na prática. Como é que a gente faz? A gente vai clicar em cima do ticket ou nessa setinha aqui, não tem problema. E aí o site vai trazer alguns dados dessa empresa pra gente. O preço atual, a variação desse preço ao longo do tempo. Aqui ele traz também o valor mínimo nas últimas 52 semanas, o dividend yield. O que é o dividend yield? Se você não souber, você pode vir colocar a seta bem em cima desse ponto de interrogação e ele vai trazer aqui o que é o dividend yield e ver certinho o que significa esse conceito. Na prática, o dividend yield é a remuneração. Então esse valor de dividend yield é o percentual. Aí ele traz aqui que os últimos 12 meses, esse daqui é sobre os últimos 12 meses, foi de 60 centavos e que dá um percentual de yield aí de 5,3% ao ano. Descendo aqui a gente tem o tipo, que é ON. O que significa ON? Significam ações ordinárias.
O que são ações ordinárias? Que tem preferência no voto. Tem o tag along de 100%. O que significa esse tag along? Significa que caso a empresa for vendida, o valor que a pessoa que comprou vai pagar para o dono majoritário dessa empresa, ele vai pagar o mesmo valor para você. Se não tiver tag along, a pessoa que comprou pode escolher o preço que ela quiser para pagar os demais acionistas. Mas antes de eu continuar, eu peço para que você já curta esse vídeo, não se esquece, para que o YouTube entenda que esse é um conteúdo legal e passe para mais pessoas, para que elas também consigam investir e analisar certinho todas as empresas que elas querem colocar o seu dinheiro. Então vamos continuar. A liquidez média diária, isso aqui é muito importante. O que é liquidez? Significa o volume de negociações. Se a empresa que você comprar, se a ação que você comprar não tiver liquidez, significa que você pode conseguir comprar hoje e que talvez amanhã você não consiga vender essa ação porque ela não tem essa liquidez. Se a gente descer mais um pouquinho, a gente vai ver aqui alguns indicadores de valuation. O que significa isso? O valuation é quando você avalia uma empresa e o potencial de crescimento ao longo dos anos. Então a gente tem aqui o dividend yield, que já apareceu lá na parte superior, e alguns outros indicadores. Quando a gente fala de indicadores, a gente está referindo a esses indicadores aqui, o PL, o P sobre VP. E aí, para você entender cada um deles, só vir aqui na setinha, do ladinho do ponto de interrogação aqui, clicar em cima dele, ou só colocar o mouse por cima. E se você quiser ver a variação, por exemplo, do valor que ela está pagando para os acionistas ao longo do tempo, você pode vir aqui nesse gráficozinho, bem do ladinho do botão de interrogação, e clicar em cima. Aqui vai aparecer o valor do yield ao longo do tempo, olha. E a média que ela paga é 6,89% de yield. Seria como se você comprasse uma ação e todos os anos ela te pagasse 7% ao ano de retorno sobre o valor investido. Nos indicadores de endividamento, esse é um indicador muito importante. Por quê? Se a empresa tem uma dívida muito alta, pode ser que ao longo do tempo ela não consiga pagar os seus devedores e entre em falência. E como é uma coisa que a gente não quer que aconteça, então o ideal é que esses indicadores aqui estejam ou negativos ou próximo de 1, no máximo até 3 vezes. Indicadores de eficiência. Esses indicadores estão relacionados à capacidade da empresa de ter um lucro crescente. Quando a gente fala aqui, por exemplo, de margem líquida de 25%, significa que a empresa gastou, sei lá, R$100 para produzir o produto e tal, e aí ela gastou entre pagamento de funcionário, pagamento de água, de energia que foi gasta, de insumos para repor material, tudo, e sobrou para ela R$5. É uma margem muito pequena. Nesse caso aqui, da WIS Soluções, ela tem uma margem líquida de 25%. Isso é uma margem ok, não é uma margem ruim. O que seria uma margem ruim? Uma margem abaixo de 10%. Aqui embaixo a gente tem os proventos, tá? O valor que ela pagou ao longo dos anos. Você pode vir aqui nos últimos 5 anos, no máximo que der aqui, de todos os anos que ela já pagou, pode vir aqui e agrupar por ano, porque uma empresa ela pode pagar várias vezes ao ano ou só uma vez ao ano. Aqui tem a data que foi feito o pagamento de cada dividendo, o payout. Payout é uma coisa interessante. O que é o payout? Significa o seguinte: a empresa lucrou R$100. Desses R$100, quantos por cento ela está remunerando os seus acionistas? No caso da WIS, ela remunera a média de 87%. Isso é bom ou isso é ruim? Depende. Se é uma empresa que está crescendo, o ideal é que ela não pegue todo o lucro e devolva para o acionista. O ideal é que ela pegue esse lucro e faça investimentos novos. Só que se ela é uma empresa que já está consolidada no mercado, tudo bem ela pagar mais dividendos aos seus acionistas, porque ela não tem grandes investimentos para fazer. Aqui tem um pouquinho sobre a história da WIS, quem é a WIS. A WIS, só para vocês entenderem um pouco melhor, ela é uma corretora de seguros. Ela faz o quê? Por exemplo, ela entra num banco e fala: olha, a gente tem seguros da empresa X, Y e Z para estar vendendo dentro do banco de vocês. E aí elas fazem desta forma, elas ganham sobre todos os tipos de seguro que elas vendem
dentro daquele estabelecimento financeiro. Voltando aqui nos indicadores, a gente tem aqui indicadores de rentabilidade e indicadores de crescimento. O que seriam esses indicadores de crescimento? Significa que, dado o caixa da empresa, dado os investimentos que ela está fazendo nos próximos anos, qual que é a projeção desse crescimento da empresa? O ideal é que esse crescimento, essa rentabilidade futura, seja superior à taxa Selic. A taxa Selic está por volta dos 6%, então o ideal é que a empresa também esteja próxima ou superior a isso. E a gente tem indicadores de crescimento de 17, 19, então é um indicador aí razoável. Quanto maior, melhor esses indicadores aqui. Indicadores de rentabilidade também, na minha opinião, tá? Isso varia de investidor para investidor. O menorzinho que eu aceitaria aqui é 5%, mas a Wiz ela tá com um indicador de rentabilidade acima de 50%, então isso é um indicador muito interessante. Só lembrando que você tem que investir, então você tem que comprar a Wiz. Não, gente, isso aqui não é recomendação de compra e nem de venda. Isso é muito importante. Você tem que analisar, ver se faz sentido para você, estudar sobre a história da empresa e ver se faz de fato sentido. Entendeu? Gostou? Quer investir? Tudo bem. Esses indicadores que eu mostrei para vocês, essa etapa que eu mostrei para vocês, são alguns das coisas que vocês podem analisar. E isso daqui já te traz um filtro. Se você quer analisar as empresas, por exemplo, você divide em setores, lista as empresas daquele setor, vai analisando uma por uma. Essa daqui tem um endividamento muito alto, eu não quero investir nela. Essa daqui tem uma rentabilidade muito baixa, uma margem de lucro muito baixa, então não quero investir nela. Então você pode ir separando as empresas que você quer de fato investir. Isso daqui você já faz um filtro. Dessas empresas que sobrar, você pode ir mais a fundo. Ah, Mari, como ir mais a fundo? Você tem que entrar no RI. O que é o RI da empresa? É o relacionamento com o investidor. O que é isso? Você entra lá e lá vai estar tudo sobre a empresa. O que ela pretende fazer nos próximos anos, os balanços, os DREs. O que significa isso? São os demonstrativos contábeis, para você saber se a empresa está crescendo, se ela está tendo prejuízo, isso no detalhe. Lá no RI você pode cadastrar o seu e-mail para que qualquer fato relevante, ou seja, qualquer novidade sobre a empresa, chegue para você um e-mail te falando, olha, a Wiz ou qualquer outra empresa, ela comprou uma seguradora nova, ou ela fez uma parceria com uma empresa nova. Então, cadastrando o seu e-mail, você vai receber isso em primeira mão. E na minha opinião, isso é muito interessante. Então, analisa, filtra as empresas que você quer investir. Esse é o primeiro passo. Espero que vocês tenham entendido. Deixe aqui nos comentários para mim se vocês estão entendendo, se foi legal para vocês. E eu te espero no próximo vídeo.